Oi, gente, tudo bem? Chegamos aqui para mais uma semaninha de análises. Essa é a terceira que a gente está fazendo. Os poemas de hoje são do Cristo Cigano, O Amor e a Solidão. E a gente vai começar por essa obra. E depois a gente vai para o Nebulosas com o poema Saudades e o poema Castro Alves. Então, fiquem ligados aí e bora começar. É, Bom, na outra semana, eu vou compartilhar a tela aqui. Na outra semana a gente tinha comentado sobre no Cristo Cigano, né? A gente estava chegando ali no clímax do que estava acontecendo, né, na história. Então a gente tem aqui, acho que eu vou conseguir compartilhar, fica mais fácil. A gente tem aqui a busca, que, né, a gente estava vendo essa pessoa procurando a morte, né? E depois a gente entende que estava procurando a morte. E a gente tem esse monólogo reflexivo que a gente comentou, né, sobre emprestar um pouquinho da voz, né, do eu lírico para o que estava acontecendo, né, nesse poema, nessa busca. E depois a gente tem esse clímax, assim, esse auge que chega no encontro, que a gente falou sobre a circularidade do poema, que ele termina e começa do mesmo jeito. Falou sobre a pessoa, né? Essa pessoa que está olhando pro cigano, né, em meio à natureza e ela, né, consegue observar ele ali e fala assim, nossa, era isso que eu estava procurando, né? Esse corpo surgia, tem essa coisa, né, diferente acontecendo. E a gente estava falando sobre o contexto da obra também de ter essa a pessoa, né, o escultor que precisa esculpir, tem essa tarefa de esculpir Cristo, né? E ele tem essa nessa lenda que ele está procurando um rosto, né, para se basear, para esculpir. E aí esse rosto, né, numa das lendas possíveis seria desse Cristo, que tem a história, né, do Cristo cachorro e tudo mais. E a gente está que, né, nesse contexto seria esse cigano o rosto que vai ilustrar, né, o Cristo, né? Então a gente sai desse encontro entre o escultor e o cigano, né, que vai ser o molde, né, para esse escultor. E aí a gente tem uma quebra para entrar no poema O Amor, dando uma olhada, um panorama geral assim do que está acontecendo. A gente já tem o amor e a solidão, que já são duas coisas assim meio antitéticas, que podem acontecer ao mesmo tempo, sim, mas que são coisas que trazem reflexões diferentes e pensamentos diferentes para a gente. E aí a gente vai entender do que estava acontecendo, né? Depois desse encontro, o amor já quebra um pouco a expectativa do que a gente estava esperando que ia ser o próximo poema, que chega com o amor. Então vamos entender o que está acontecendo, né? Vamos lá. O amor. Não há para mim outro amor, nem tardes limpas, a minha própria vida a desertei. Só existe o teu rosto, geometria clara, que sem descanso esculpirei, e noite onde sem fim me afundarei. Então, recapitulando tudo, né? Outra coisa que a gente tinha feito reflexão também sobre é, os poemas, né, ao longo de tudo. Ah, e se vocês quiserem também falar, mandem no chat, tá? Que aí eu vou ler as respostas de vocês pra gente, né? Se vocês tiverem alguma ideia do que falar. Mas a gente também tinha comentado sobre como o poema estava, né? O poema, eu digo, tipo, o livro inteiro, né? Porque é um grande poema narrativo. Como a gente tinha refletido sobre tudo tá escurecendo, né? Que a gente estava passando sobre uma tarde muito clara, estava remetendo assim, né, ao final do dia, né? Uma tarde muito clara e muito azul, e a gente estava chegando numa fase mais escura, assim, chegando no anoitecer. E aqui a gente já tem o primeiro elemento, que seria o elemento da noite. Isso que é super importante para pensar sobre como realmente isso está acontecendo nessa linearidade do poema, que as coisas estão ficando, né, mais escuras. Então, ele está falando sobre o amor, já chega falando sobre isso. Não há para mim outro amor nem tardes limpas. A minha própria vida a desertei. Abandonei a minha própria vida, né? Tá dizendo isso. O escultor está falando isso. A minha própria vida a desertei. Só existe o teu rosto e geometria clara que sem descanso esculpirei. Então, como se essa fosse a única tarefa, a prioridade da vida dessa pessoa é fazer essa escultura, né?
e noite onde sem fim me afundarei. Então você vai pode ter uma metáfora aí, né? A gente já está mostrando que já passou da tarde, tem mais uma metáfora aí onde vai se afundar nessa noite. E aí a gente vai pensar, né? Vai entender o que está acontecendo ao longo né, dos poemas seguintes. Mas é basicamente isso, é bem tranquilo, é um poema bem tranquilo. E que a gente vai entender mais sobre esse amor quando a gente pensar na solidão. Então vamos continuar na solidão. A solidão. A noite abre os seus ângulos de lua e em todas as paredes te procuro. A noite ergue as suas esquinas azuis e em todas as esquinas te procuro. A noite abre as suas praças solitárias e em todas as solidões eu te procuro. Ao longo do rio, a noite acende as suas luzes, roxas, verdes, azuis. Eu te procuro. Então, isso daqui tem um diálogo muito grande com o poema A Busca, né? Que é basicamente essa procura. E a gente tem essa meio que repetição, assim, né? Dessa obsessão. O te procuro. Tá muito grande. O te procuro, te procuro, te procuro, te procuro. Então a gente tem essa repetição como para enfatizar aquilo que está acontecendo no poema. Então isso é um recurso estilístico de reforço, né, dessa busca, dessa procura, e que a gente tem esses elementos de que tem um diálogo. Isso eu procurei, né? Não tenho como saber isso previamente, mas que tem um diálogo sobre assim ângulos, esquinas, praças, que são elementos que conversam muito com a poesia do João Cabral, que tem essas angulações, essas coisas mais tipo retinhas, assim, não sei explicar direito, mas que tem relação com a poesia dele, esses elementos que trazem uma certa geometricidade para o poema, então a escolha de palavras, né, de ângulos, esquinas e praças e tudo mais. Também tem aqui os elementos de cores, e aqui ele fala sobre as esquinas azuis, e também tinha antes, acho que falava a tarde azul, então tem essas luzes, né? Então imagina esse ambiente com essas luzes roxas, verdes e azuis. E aí a gente, de fato, já entra na noite. Então a gente tem o elemento da solidão, e também, né, paredes, esquinas e solidões, de novo, aquela coisa bem geométrica, assim, bem parada, e a solidão fazendo um papel meio é, que a gente pensou no outro poema que a gente refletiu sobre na outra semana, acho que foi na última vez que a gente se encontrou, que falou sobre, acho que era até no Busca mesmo, que era essa busca pela morte que a gente entendeu depois, que era não compreendida, que ele não conseguia enxergar como que em lugares muito belos e, né, nesses momentos de vida, como que a morte poderia estar presente nesses momentos. E aí ele fala, que você estava né, eu te via nos caminhões que passavam com caixões e tudo mais. E aí tá procurando em todas as solidões, em todas essas praças solitárias, a morte. E ou, né, morte necessariamente não a dele, mas a morte do cigano, que aí, né, spoiler, né, pensando sobre o cigano morrendo e esse escultor tendo essa inspiração de usar o rosto dele como molde para o rosto do Cristo, né, nesse auge de dor, assim, e tudo mais, do sofrimento. E é isso que ele está procurando, né? Está procurando essa morte, está procurando essa inspiração. E aí ele fala, né, sobre o cigano no poema anterior, não o amor, mas no outro, né, o encontro. E aqui ele tá falando sobre a noite, né, agora. Então já tem essa, né, mudança de elementos, a gente tem essa passagem do tempo, né, visível na história. E é basicamente isso nesses dois poemas, não tem muito o que falar. Os próximos eles são mais importantes, eu acho. O sétimo poema ele tem um peso muito grande para a poesia e para o Cristo Cigano como um todo, então fiquem ligados para o próximo capítulo. Isso, gente. Alguém tem algum comentário a mais para falar sobre o Cristo Cigano, desses dois poemas, ou alguma outra coisa que a gente já comentou? Basicamente isso. E lembrando, de novo, né, recapitulando, sempre para o Cristo Cigano, a gente está lendo uma história, a gente está tentando entender um contexto.
Então, é muito importante da gente não só ler esses poemas aqui, interpretar eles sozinhos, mas estar sempre relacionando tanto com os poemas que a gente já leu, tanto com tudo que vocês forem estudar sobre a história do João Cabral, a poesia dele, a relação, os encontros que eles tiveram, né, quando eles se conheceram pessoalmente, né, ele e a Sofia. Então, sempre pensar no Cristo Cigano, como é uma obra muito curta e muito simples de interpretação, estudar um pouquinho mais o histórico, a poesia dela, tirando essa, né? Por que que isso foi destacado da poesia dela, que foi uma conversa que a gente teve na primeira semana. E se vocês não lembram, deem uma olhada, né, lá no YouTube, que é de pensar por que que isso foi esse livro, né? A filha dela que ficou responsável pelas publicações e tudo mais, por que que esse livro não foi considerado dentro da poesia dela? E, enfim, ter uma noção de como que ela faz a poesia dela, como que, por ser portuguesa, quais são as coisas que ela costuma falar mais nos poemas. Eu sei que ela tem muito isso da literatura infantil, mas os portugueses, eles também têm costume de falar sobre Portugal passado, assim, de enaltecer o passado glorioso e de falar do mar, porque, né, Portugal, tipo, tem um litoral imenso, né, e esse litoral deu diversas coisas para Portugal, né, pensando sobre a colonização e tudo que aconteceu, né, diante disso. E eu acho que essa é a parte mais importante pensando no Cristo Cigano. Fechou? Se não tiverem mais nada, a gente pula para o Nebulosos, que é realmente a parte mais nebulosa das nossas análises. Beleza. Ninguém, então vamos. Fechar o chat aqui e descer. Então vamos lá. Saudades. Eu não sei vocês, mas saudade é um termo que, quando eu penso no romantismo, é imediato, assim, diversas coisas que vêm na nossa cabeça. Saudades é um desses termos que a gente usa para descrever muitas coisas, né, dessa fase romântica e de saudades da sua terra e saudades da infância, saudades de inúmeras coisas. E, né, de enaltecer esse passado glorioso e que agora você não vive mais isso. E essa temática vai estar muito presente não só nesse poema da Narcisa, mas no próximo também, do Castro Alves. Então a gente vai relacionar esses dois poemas e também essa temática da saudade. E, enfim, eu acho que está de bom tamanho essa introdução. Um pouquinho, né, só antes de fazer, eu fiz a escansão desse daqui e ele é decassílabo, então já temos, né, métrica de novo, que é muito importante também de comparar entre as duas obras. Mas eu vou fazer aqui para vocês só para provar que eu não estou mentindo. Tenho saudades dos formosos lares. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Beleza? Dá para fazer nos outros também, e eles vão bater com 10 sílabas poéticas, e é um poema decassílabo. Esse daqui é bem simples, e esse daqui é legal da gente também pensar nele como um todo, né? Que a gente tem aqui essa separação. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 estrofes. Então é importante também da gente pensar estruturalmente como que esse poema é construído, né? Então vamos de estrofe em estrofe para poder entender o que está acontecendo. Agora, primeiro, essa epígrafezinha aqui, né, do poema Saudades. Meus funerários gemidos vão legando a imensidade, um vasto arcano, a tristeza, um canto eterno, a saudade. Então é, né, um poema que um trechinho, né, que ela escolheu para representar o que ela quis dizer, assim, com esse poema. E também, né, lembrar de elementos aqui, esse funerário, né, elementos fúnebres que também são muito comuns no romantismo, principalmente na segunda geração. Fiz dois, né? Segunda geração. E a gente vai tentar achar esses elementos românticos nessa poesia, seja de qualquer uma das três gerações, mas a gente vai ver que tem um combinado de algumas coisas, tanto nesse quanto no próprio poema. Então vamos lá. Tenho saudades dos formosos lares onde passei minha feliz infância, dos vales de dulcíssima fragrância, da fresca sombra dos gentis palmares. Então vamos lá.
Saudades, a gente já começa entendendo do que ela sente saudade. Formosos lares, onde passei minha feliz infância. Então vamos lá, primeiro elemento muito comum do saudosismo, infância. Dos vales de dulcíssima fragrância, elementos naturais, né? Da fresca sombra dos gentis palmares. De novo, né? O elemento natureza, e palmares é uma das coisas que vai aparecer muitas vezes nas poesias. Então a gente tem esses dois elementos aqui, de elementos românticos do que ela sente saudade, né? Dessa infância e dessa natureza que envolvia, né, essa época da vida dela, né? Desse ambiente que ela estava inserida. Então, dulcíssima fragrância, doce fragrância, né, e tudo mais. Não tem nada de nebuloso nessa parte. Então, minha plaga querida. Plaga é país. Minha terra querida, né? Minha plaga querida. Ainda me lembro quando, através das névoas do ocidente, o sol nos acenava adeus languente nas balsâmicas tardes de setembro. Languente é ternura, doçura, suavidade. Só pra gente ter noção, as legendas estão ali embaixo. Então, minha plaga querida, meu país querido, minha terra querida. Ainda me lembro quando, através das névoas do ocidente, o sol nos acenava adeus languente. Então, a gente está pensando nessa coisa, nessa ternura, então a gente já tem essa ambientação gostosa, essa infância gostosa, essa lembrança boa que ela tem da infância, né? E por isso que ela sente saudade. Porque aí você consegue também pensar numa infância não tão feliz, mas nesse caso é uma infância feliz, a gente tem essa ambientação legal. O sol nos assinava Deus languente nas balsâmicas tardes de setembro. Então, imaginando, né, o sol indo embora, né, aquele final de tarde, tudo gostoso, uma brisa legal. Então, é uma ambientação boa. Então, lembranças positivas nesses nessas duas primeiras estrofes. Lançava-me correndo na avenida que a laranjeira enchia de perfumes. Como escutava trêmulos queixumes das auras na lagoa adormecida, né? De novo, né? Tem também esses marcadores, né, de exclamação, então que é tipo de enfatizar, né, o que ela tá falando. Então tá falando sobre, né, ela criança correndo na rua, né, que a laranjeira enchia de perfumes, então é é, uma lembrança que tem um quê de sensorial também, porque ela lembra do cheiro que tava, né, que tinha quando ela corria na rua. E queixumes das auras. Auras pode ser brisa, sopro de ar. Então, os, escutava trêmulos queixumes das auras. Então, imagino os queixumes ser tipo um vento, aquele vento uivando, sabe? Aquele vento tipo geladinho. E aí eu imagino ela trêmula na lagoa adormecida. Então, tipo, imagina uma criança acabou de nadar, as crianças ficam tudo tudo cianótica, né? Roxinha, com os lábios batendo assim. 10 minutos, ok. E aí que ela fica roxinha, né, e batendo os dentes, então ela escutava trêmula, tremendo de frio. Isso é em minha interpretação, né, se vocês têm outros. Mas imagino ela, tipo, nadando nessa lagoa e frio com esse sopro de ar, essa brisa, uivando e ela com frio, assim, pensando numa tarde que ela tava, né, nadando ali de boa, um momento gostoso. E aí a gente vai chegar na metade do poema agora, a quarta estrofe. Eu era de meu pai, pobre poeta, o astro que por vir lhe iluminava. De minha mãe, que louca me adorava, era na vida a rosa predileta. Então, há duas coisas que eu acho importante de falar. Então, ela tem, primeiro, né, essa parte de falar sobre a família. Então, de novo, não é só a infância, é sobre como a família e os pais, principalmente, quando você tem, né, essa estrutura familiar preservada, né, de pais, como que eles fazem parte e são importantes para essa rememoração positiva de, de infância, né? E como isso é bom. Então ela fala que para ela, né, o pai, né, pobre poeta, para o pai dela, ela era o astro que por vir iluminava, então ela era fonte para inspiração, talvez de muitas coisas que o pai dela escrevia. E da minha mãe, que louca me adorava, então, né, enfim. Era na vida a rosa predileta. E aí a gente pode lembrar do poema passado que a gente teve do voto, que tinha tanto o negócio do Álvares de Azevedo, da mãe dele, e também era um poema para a mãe dela. Tá aqui, ó.
Tava falando nessa partezinha aqui, ó. Os filhos todos submissos de rosas à tua estrada. E aqui ela traz esse elemento de novo. Era na vida a rosa predileta. Então, pode ser até uma metáfora de rosa para ser a filha predileta, ou enfim, outras coisas que remetem, né, a ela ser a rosa predileta da mãe dela. Mas é basicamente isso. A gente chega na quarta estrofe com essa sensação de saudade e que com elementos, né, de infância, de família, de pátria, de terra, e essa coisa gostosa que a gente entende por que que o poema chama Saudades, porque ela está explicando, agora já adulta, com seus 20 anos, o que que faz falta nela, né? Qual é essa saudade que ela sente. Mas e aí o mas aqui também, mas a gente tem uma quebra tanto na estrutura do poema quanto a gente vai ver no que está sendo escrito. E aí eu vou até fechar essa, já vou criar a outra reunião para a gente fazer a segunda parte desse poema, mas a gente vai ver que essas quatro estrofes iniciais a gente está pensando sobre lembranças positivas que ela tem e aqui, nas quatro últimas, a gente vai ter uma mudança no paradigma desse poema, né? Na estrutura, aqui, pensando na estrutura, né? Essa quebra entre o mas e o resto da frase, e também no que ela está refletindo, né? Como que essa saudade passa de ser uma lembrança positiva para algo que ela fica muito triste porque isso não vai voltar mais. Então a gente tem essa dualidade acontecendo, né, no poema, as quatro primeiras estrofes se referindo a uma coisa, essa saudade positiva e que te faz ficar feliz lembrando, e também a parte negativa de você falar, putz, eu tinha tudo isso e agora eu não tenho mais acesso a essas coisas além da memória, né? Então a gente vai entender agora lendo o que que isso significa. Vou dar uma chance de vocês mandarem alguma coisa no chat. Falta 6 minutos. Vocês querem falar alguma coisa ou a gente já pode abrir a próxima reunião e continuar? Tem algum comentário sobre essas quatro primeiras estrofes? Então, beleza, continuando. Então, a gente estava falando sobre a quebra que a gente tem na estrutura do poema. Então, vamos entender o que vai acontecer a seguir. Mas, quebra estrutural na frase, tudo se acabou. A trilha olente não mais percorrerei desses caminhos, não mais verei os míseros anjinhos que aqueciam na minha mão algente. Então, tudo se acabou. Então, era aquilo que a gente estava prevendo mesmo. A primeira parte do poema é aquela saudade gostosa, aquela lembrança bonita que você tem. E a segunda parte, as quatro últimas estrofes, é sobre aquela saudade que você sabe que não vai ter mais acesso a essas coisas, a não ser através da sua memória, que aquilo você não vai conseguir viver novamente, é um tempo que não vai voltar mais. Então a gente tem, né, mas tudo se acabou. A trilha olente, cheirosa, que ela tinha falado, né, sobre a laranjeira e essas fragrâncias gostosas, né, que essa, é, essa lembrança sensorial. Não mais percorrerei desses caminhos, não mais verei os míseros anjinhos que aqueciam na minha mão a mão algente, muito fria. Então, você não vai ter esses anjinhos, né? Fazendo uma metáfora sobre você não ter mais alguma coisa que antes você tinha. Então, você não vai ver mais esses anjinhos que aqueciam as suas mãos frias, você não vai viver mais aquilo de novo. Então, é uma grande metáfora para isso. É, Correi, ó minhas lágrimas sentidas do passado do rórido sudário. Bem longe está o cimo do Calvário, e já as plantas sinto tão feridas. Aí, aqui eu também lembrei que a gente não falou sobre as rimas, mas aí eu falo sobre as rimas depois. Correi, ó minhas lágrimas sentidas. Então aqui seria, né? Correi quem, né? Minhas lágrimas do passado, opa, no rórido sudário. Rórido orvalhado. Sudário pode ser tanto o pano, lençol que envolve uma pessoa morta, tanto quanto aquele paninho que as pessoas tinham para limpar o suor. Então, os homens colocavam no terno, assim, né? E as mulheres tinham bolsas ou na própria bolsa, que eles pegavam um lencinho, faziam assim, né? Porque eles usavam roupas extremamente pesadas para o clima que fazia, né? Eventualmente. E, e aí ela pegou esse paninho, assim, para chorar. Então, ele estava orvalhado, ele estava bem molhado.
sobre essas lágrimas, né, que ela estava, né, pensando, né, agora a saudade ficou triste, então ela chora. É um natural. Bem longe está o cimo do Calvário, então o topo, né, do Calvário, e já as plantas sinto tão feridas. Então a própria natureza que aqui em cima estava falando frescas sombras, vales da dulcíssima fragrância, que tinha adjetivos bons, aqui ela já sente as plantas tão feridas. Então já tá triste esse negócio. Tudo é triste. Então aqui a gente pensa primeiro, né, como se essas quatro primeiras estrofes fossem mais relacionadas a uma fase não inteiramente, mas indianista, entre aspas, porque a gente tem os elementos românticos e tem nessa relação com a natureza, e essa segunda parte sendo mais segunda geração, byronista, né? Ultra romântica. Então, que a gente tem, tudo é triste. Tudo é triste, tudo que uma vez foi feliz, a morte e as coisas tocam agora, porque tudo é uma merda. E aí ela fala: ai, que seria do mortal aflito que tomba e- exangue, meu Deus, exangue a provocação cruenta, se no marco da estrada poeirenta não divisasse os gozos do infinito. Essa frase é meio difícil, mas vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Ai, então, né, essa expressão, né, de dor. Então, ai, ou tipo aquela coisa, tipo, ai, aquele suspiro, né, aquela coisa. Que seria do mortal? O mortal, eu imagino, né, o ser humano, as pessoas, o que seria das pessoas aflitas que tombam exangue, sem sangue, enfraquecidas, à provocação cruenta, se no marco da estrada poeirenta não divisasse, não enxergasse os gozos do infinito. Então, o que que eu interpreto por isso? O que seria dos seres humanos, né, dos mortais, que estão aflitos pelo, né, pelo futuro, pelas coisas que acontecem, se você não enxergasse os gozos do infinito, que seria, o que seria das pessoas se elas não enxergassem na morte ou no gozo do infinito algo que elas pudessem continuar? Então, porque, assim, é aquela reflexão, né? Pô, se você não acredita que tem alguma coisa depois, né, da morte, alguma coisa para que vale a pena você viver assim, que tipo no futuro vai te dar coisas novas, ou você vai conhecer outros lugares. Essa aflição que você tem, se você não acredita, se você não enxerga os gozos do infinito, né? Se você não enxerga coisas boas nesse infinito, o que seria de nós, né? Se a gente não acreditasse nisso, né? Essa é a reflexão que ela traz. Então, eita, peraí que eu perdi vocês. Ah, achei. O que seria disso? Vocês estão comigo? Vocês compreendem o que eu quis dizer sobre essa frase? Ela fala que o que seria dessa aflição do ser humano, para que você não, né, não necessariamente isso seja algo religioso, né? Porque a gente não está falando de Deus nem de nada em específico aqui, mas que o que seria de nós, né, seres humanos, aflitos com o nosso futuro, com a nossa própria morte, se a gente não com a nossa própria vida também, né, sobre os acontecimentos que a gente tem, se a gente não visse coisas boas pós essa coisa mundana, né? Então, não, beleza, se vocês estão comigo, então, beleza. Abrem-me nalma as dores da saudade, um sulco de profundas agonias. Morreram-me para sempre as alegrias, só me resta um consolo, a eternidade. Então aqui ela termina o que ela estava falando. Então, o que seria de nós se a gente não enxergasse essas coisas boas? Então, na alma dela, ó, abrem-me na alma as dores da saudade, um suco de profundas agonias. Então, as dores da saudade abrem-me na alma um suco de profundas agonias, colocando, né, numa estrutura de frase típica, né, de sujeito e predicado, né? E então essas dores abriram um sulco, né? Algo tipo um vale, assim, alguma coisa, uma rachadura, né? Algo profundo dentro, né, da alma dela, né? Essas profundas agonias, né? Um sulco de profundas agonias. Então essas dores da saudade, elas são muito fortes. Então, e aqui a gente está falando dores da saudade, não é aquela saudade gostosa que a gente está falando sobre as dores da saudade, não é a saudade sozinha. As dores que essa saudade causa abrem na alma dela um sulco de profundas agonias. Morreram-me para sempre as alegrias,
Então, aquilo que estava no começo tudo legal, tudo bonito, não existe mais. Essas alegrias morreram e só me resta um consolo, a eternidade, que é você enxergar na morte uma salvação, é uma saída para esse sofrimento. Então a morte, nesse caso, está sendo uma amiga, né? Uma coisa boa de acontecer. Então, aqui a gente não tem uma interpretação de morte como se fosse a pior coisa que pudesse acontecer com ela. Nesse caso, com essa construção de poema, viver é a coisa ruim que está acontecendo, porque ela está sendo rememorada o tempo inteiro que ela não vai voltar no auge dela. E esse auge era a infância, essa saudade que que ela sente, né? Essa idealização da infância, desse momento que não volta mais. Exato, então parece que isso que a Ana falou, né? Eu vou falar sobre. Vou falar em voz alta, porque quando eu gravo para o YouTube, eles não têm acesso ao chat. Então, Ana, parece que a morte seria um alívio, né? Sim, a morte seria essa única salvação, é esse um consolo, a eternidade. A eternidade seria o quê? A morte. E a infinito e eternidade seria isso. Seria essa morte, seria esse além da vida, esse para sempre, que faz sentido para você parar de sofrer essas dores mundanas da saudade e conseguir viver em paz, né? Morrer em paz, existir, se é que você continua existindo, em paz. Letícia, Gabi, essa parte da morte flerta bastante com o romantismo, né? Sim, perfeito. A gente está falando sobre a Narcisa, que é uma autora do romantismo brasileiro, e que ela não se encaixa exatamente em uma só das gerações do romance brasileiro. Então, do romantismo brasileiro, na verdade. Então, a gente tem essa parte da morte sendo algo bom e flertando, né, com esse alívio, como se fosse um flerte com a segunda geração do romantismo. Então, a gente tem essa morte como salvação e como a única coisa que faz sentido para essa vida de dores, de agonias, que ela não tem mais alegria na vida, então é um consolo só, morrer. Então, ela termina o poema de uma forma que a gente não imaginava que ele ia terminar, porque ela começou falando sobre coisas boas, e aí ela termina falando sobre a morte sendo essa coisa boa e que, enfim, né? Então a gente tem essa quebra de expectativa com o andar, né, da poesia. E, enfim, essa é a interpretação que eu tenho, né? Se vocês tiverem alguma coisa mais para falar, eu acho que é um poema bem interessante. Que também a gente discutiu isso uma outra vez, que pode ser muito interessante de você refletir sobre esse poema, talvez não na prova, não sei se eles colocariam algo assim, mas de refletir sobre como a estrutura, né, desse poema e falar sobre a morte como um consolo, uma salvação sobre uma vida sem alegrias, de pensar sobre depressão, de pensar sobre ansiedade, sobre doenças de saúde, da saúde mental, e como que isso flerta um pouco sobre os sentimentos. Isso pode ser usado como uma metáfora e algo, né, para falar sobre depressão, por exemplo. Então, não sei se eles cobrariam isso na prova, porque é um assunto muito delicado e ele tem que ser abordado de forma, né, é, consciente. Então, mas é algo a ser refletido e que isso pode, por exemplo, ser comparado com alguma outra obra que fale sobre isso, enfim. Vocês têm mais alguma coisa para falar dessa poesia? Eu acho que ela é bem tranquila, tem palavras muito difíceis, só que dentro da poesia da Narcisa, eu acho que no próximo poema vai dar para ver muito bem que tem palavras que elas se repetem. Então, lúgubre, já apareceu diversas vezes na poesia, né? E vai ser falado de novo. É, lousa também, que é uma coisa que a gente nunca teria essa interpretação no foda-se na hora da prova, mas que a gente lendo com o antemão, a gente sabe o que isso significa dentro da poesia dela. Então, eu acho que a gente, analisando antes, vocês têm um vocabulário muito mais diverso quando chega na hora da prova e saber o que alguns termos são, né? Vocês têm mais alguma coisa para comentar sobre essa poesia? Beleza. Então vamos para a última. Hoje tá bem rapidinho, mas esse poema é muito grande. Vai ser de boa, mas esse poema é bem grandão, então eu espero que dê para fazer tudo nesse link, né? Vamos ver.
É, vamos lá, Castro Alves. Então, primeiro, vamos lembrar Castro Alves. Aqui a gente vai ter um pouquinho de entender como que foi alguns acontecimentos da vida do Castro Alves e algumas coisas relacionadas a ele. Mas é importante que vocês saibam, e como a Fulvestre falou, né, sobre esse negócio de ser muito, é, de ter, ai, como é que fala? De ser interdisciplinar, já era, mas essa poesia, né, não só essa, mas as outras da Narcisa, são muito válidas para você comparar com o Castro Alves e outros poetas do romantismo, mas lembrem-se que isso daqui pode ser abordado também com perguntas de história e tudo mais. Então tenham em mente isso e não desprezem, né, o estudo da vida do Castro Alves, porque vai ser importante, principalmente para essa obra. Então vamos lá. A gente tem duas epígrafes aqui, nessa poesia, então vamos começar. O livro do destino se entreabre, deixando ver nas páginas douradas o seu nome fulgente, glorioso, que as turbas admiram assombradas. Então, ó, dá uma sensação de poder, né, o que está escrito aqui. Nome fulgente, glorioso. Então, a gente espera que seja um enaltecimento, assim, né, de Castro Alves. E lembrando, né, esse poema ele está na terceira parte do livro Nebulosas. O anterior, do Saudade, estava na segunda. E até que faz sentido, porque se a gente tem a segunda geração, modernista não, do romantismo, a gente tem essa segunda geração ultrarromântica e o segundo poema casa muito bem com essa estética, não assim em elementos isolados assim sobre esse enaltecimento, né, da infância e da natureza e tudo mais que cabe mais a indianista, mas a ideia do poema em si e tudo que acontece nele sobre a morte, né, sobre o final dele remetendo à segunda geração. E esse poema, estando na terceira parte do livro, faz sentido também, porque o Castro Alves ele era o principal nome da geração condoreira da terceira fase. Então, mostrando que esteticamente também a decisão de colocar os poemas onde eles estão no livro faz sentido. Então, voltando. Deus quis ouvi-lo, deu-lhe um poema no céu, a eternidade. Então, a pessoa que vive a eternidade. Então, é uma pessoa boa, né, que fez bem, que tem um motivo para estar vivendo essa eternidade, que Deus, o próprio Deus, né, quis ouvi-lo. Então, a gente espera coisas boas desse poema, né, um enaltecimento dessa figura. Então, vamos começar. E, de novo, a gente vai de estrofe em estrofe, porque é muito grande, né? Muito grande. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer a scansão desse daqui antes, né? Porque com o si, gêmeo, pátrio, sol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse é decassílabo também. Nem vou fazer o resto, porque se bateu já, ela, ela leva muito a sério a parte da. Ah, eu não falei das rimas do outro, verdade. No finalzinho eu falo. Mas, enfim, tem padrão de rima, ambos. E tem um padrão de sílabas poéticas, que esse daqui é decassílabo também. Então vamos lá. Por que convulsa e geme o pátrio solo dos montes despertando os ecos lúgubres? Já uma frase difícil. Por que emudece o ferve do oceano e a terra, erma da luz, chorando atira 1.000 turbilhões de lágrimas amargos? Por que de sombras tétricas se vela o firmamento azul? Que mágoa imensa enluta os corações e arranca o pranto? Então vamos lá. Numa ideia geral dessa estrofe, a gente está falando sobre algo triste acontecendo, que algo relativo à morte, alguma coisa está acontecendo aqui, porque o que que tá, né? E o que que são esses elementos? O que que esse acontecimento maior está causando no resto, né? Porque o pátrio solo dos montes convulsa e geme, despertando os ecos lúgubres. Então a gente tem esse pátrio solo. Então, vamos lá, pensando nessa personificação, né? Que ele convulsa e geme nesse pátrio solo. Então, pensa no Brasil, porque a gente tá falando do Castro Alves, né? Ou a gente pode estar falando especificamente da Bahia, por exemplo. Um pátrio solo dos montes convulsa e geme. Então, ele tá fazendo barulhos, convulsa e geme.
despertando ecos lúgubres. E lúgubres a gente sabe que é relativo à morte ou a uma tristeza muito profunda. Então a gente tem essa personificação e falando sobre esse pátrio solo muito triste, porque emudece o fervo do oceano, né? O oceano não faz mais barulho, então parece que não tem ondas, é algo que ficou, ó, estático. E a terra, erma de luz, chorando, atira 1.000 turbilhões de lágrimas amargas. Então, de novo, né? Mais personificações. Então, a gente tem elementos da natureza chorando, elementos da natureza gemendo sobre algo que está acontecendo. Porque de sombras tétricas se vela o firmamento azul. Imagina que firmamento azul seja o céu. Então, a gente tem outra metáfora ali. Que mágoa imensa e vela, né? Essas sombras ocultando esse céu. Que mágoa imensa enluta os corações e arranca o pranto. Peraí que minha cachorra quer sair do meu quarto. Pode ir. Ela desistiu. Mas, enfim, que mágoa imensa enluta os corações e arranca o pranto. O que está acontecendo? Que mágoa é essa que está deixando os corações de luto e fazendo esses elementos chorarem, né? Continuando. Então, aí, de novo, na estrutura do poema, pensando um pouquinho macroscopicamente, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito versos e dois separados. E isso vai, ao longo do poema todo, tá refletido, né? Então aqui a gente tem de novo, e isso se repete ao longo do poema todo. Ai, deixa eu fechar a porta, que agora ela desistiu de sair, mas ficou ventando. Então vamos lá pro agora essa estrutura de dois versos só. É que o sono final cerrara os olhos de um filho das soidões americanas. Então vamos lá. O que estava acontecendo? É que o sono final, e o sono final a gente tem esse eufemismo para a morte. Então, sempre procurando, né, figuras de linguagem, né? E isso daqui, sono final, seria um eufemismo para não falar, né, sobre a morte como algo, uma paulada direta. O sono final cerrara os olhos, de novo, matou, né, de um filho das soidões americanas. Então, soidões, procurei, e é solidões americanas. Não tem nada demais nisso. Mas o filho está se referindo a alguém através dessa frase, né? Tá usando isso para representar uma pessoa, de um filho das soidões americanas. E aí embaixo, nessa próxima estrutura, né, de estrofes, a gente tem essa oitava, não sei se eu posso falar isso, porque tem duas coisas, mas enfim. Aí a gente tem essa antonomásia, que é você usar outra figura de linguagem para você usar algum termo, alguma coisa, ou um termo, ou uma expressão que represente alguém. Então, quando você fala rei do futebol, as pessoas entendem que você está falando do Pelé. Então, antonomásia seria usar uma estrutura, seja de um termo, seja de uma expressão, que represente uma pessoa e que você entenda isso sem precisar falar o nome original. Então, bora. O sol que aviventava a chama augusta no peito dos titãs do 2 de julho e iluminara o berço vaporoso do pálido cantor da liberdade. As dulcinosas brisas lá do norte, ao ensaiar dos passos vacilantes, traziam-lhe os queixumes, despertando um mundo de harmonias em sua alma. Então vamos lá. O que acontece aqui? O sol que aviventava a chama augusta, chama primeira, né? No peito dos titãs do 2 de julho. E o 2 de julho, e aqui nesse poema, já adiantando, a gente tem algumas coisas que representam títulos de poesias do Castro Alves. Tem um poema dele que chama Ode ao 2 de julho, que é a independência da Bahia, em 1823. Então ele tem uma ode a 2 de julho e tem alguns outros elementos aqui que se referem às poesias do Castro Alves. E aí mais pra frente eu falo quais são eles, né? Pelo menos os que eu achei, deve ter mais. Então, 2 de julho, Independência da Bahia. Então, essa chama, né, essa fervorosidade, essa chama que aquele é uma coisa que eles usam muito, né, essa chama para falar sobre coisas revolucionárias, né, que estão quentes, essa
fervorosidade por, como é que fala? Fervorosidade por liberdade e tudo mais. Aqui apareceu pra mim que a minha internet estava meio ruim. Eu espero que vocês não tenham me perdido. Mas vamos lá. Iluminar o berço vaporoso, então o sol, né? Do pálido cantor da liberdade. E aqui a gente fala sobre a antonomásia, cantor da liberdade. E mais pra frente também vai ter outras antonomásias para falar sobre o Castro Alves. Então a gente sabe, por mais, assim, imagina que a gente não tenha informação do título, que é Castro Alves. A gente tem algumas dicas de quem a gente está falando por causa disso. Então, antonomásia aqui no Cantor da Liberdade. Dulcinosas brisas lá do norte, ao ensaiar os passos vacilantes, traziam-lhe os queixumes, a gente tem de novo, né? Queixumes, despertando um mundo de harmonias em sua alma. Então, essas inspirações para a poesia dele. E, enfim, acho que não, nem precisa me aprofundar um pouquinho mais. Está falando sobre enaltecendo, né, o Castro Alves e como o mundo está triste porque ele morreu. E falando um pouquinho sobre aqui, a gente tem o mundo está triste porque ele morreu. E aqui a gente começa a contar a história dele. Então, porque ele nasceu depois da independência da Bahia, né? Depois ele nasceu em 1840 e quarenta e alguma coisa. Então ele nasceu depois disso, e a gente vai estar contando a história dele a partir de agora. Então, o cantor da liberdade, dos Sinosas Brisas lá do Norte, então, enfim, falando sobre as inspirações para a poesia dele, né, que no futuro, né, ele ia ser tipo alguém escolhido. E aqui, por que que eu falei desse algo escolhido? A dileta criança e dileta querida amada estremecia, sentindo em si a seiva do futuro. Então imagina que essa criança ela é escolhida, né, predestinada para alguma coisa. Ela é responsável por fazer alguma coisa para o futuro. Então ela tem a seiva, né, como se ela tivesse o elixir, alguma coisa para sustentar esse futuro. Então a gente tem essa criança que já estava predestinada a alguma coisa. E lembrando, o Castro Alves morreu muito novo, ele morreu com 24 anos. E a gente vai falar sobre isso nessa poesia também, não necessariamente da idade, mas sobre a morte dele e o que aconteceu. Mais tarde, depois que ele cresceu, usando né, essa analogia de talvez tipo o passar do tempo, né, com mais tarde sendo tipo a vida de uma pessoa um dia inteiro, então mais tarde, né, depois, a fronte nobre cismadora volvia ao céu para escutar-lhe os votos e muda a terra revolvia pávida como o profeta que a missão sublime das mãos de Deus recebe. Desmaiava como desmaia a flor magnólia aos ardores do estio, e radiosa a pátria contemplou embevecida. Então vamos lá, em partes. Mais tarde, então depois, né, crescendo, a fronte nobre, então imagina, tipo, fronte nobre, tipo, essa cabeça, né, brilhante, né, nobre, cismadora, volvia ao céu, então, tipo, buscando o que fazer, né, escutar-lhe os votos. Então imagina, volvendo ao céu, virando-se para o céu, e muda, a terra revolvia pávida. Então a terra, né? A terra, depois, tipo, tá falando aqui, volvia ao céu, volvia ao céu. A terra, por ter o crase, a gente tá falando a terra de novo, né? Volvia a terra, como se fosse uma elipse, assim, porque tem o revolvia depois. Então, a terra revolvia pávida como o profeta, então a gente tem uma comparação aqui, como o profeta que a missão sublime das mãos de Deus recebe, então usando, né, para o que estava acontecendo nele, né? Qual é essa inspiração? Por que que ele foi escolhido? Porque desmaiava, como desmaia a flor de magnólia aos ardores do estio, então tipo a planta morre, enfim. E radiosa a pátria contemplou embevecida. Então essa personificação da pátria, de novo elemento pátria, com encantamento, êxtase. Então, o que isso quer dizer num ponto macroscópico? Ele buscava inspiração, estava lá, sentado, né, volvendo aos céus, então ele olhava para o céu, a terra, ele tentava enxergar o que tinha na terra, e ela revolvia a pátria, contemplou embevecida, então olhava, ele estava observando, fazendo essa observação, como o profeta que a missão sublime das mãos de Deus recebe, e usando, tipo, esses
artifícios de comparação para poder explicar como que isso se compararia, o Castro Alves, né, olhando para tudo. Revolvia a pávida, desmaiava, né? Então, os votos, e muda a fronte, muda, desmaiava, enfim, falando sobre essas coisas que estavam acontecendo com ele. Então, essa pátria contemplou embevecida, muito feliz, porque a gente estava diante de um dos grandes poetas que já nasceram, né, aqui no território nacional. Já não era a criança temerosa do confuso murmúrio das florestas. Então, já não era mais aquela criança. A gente já estava diante de quê? Era o poeta. Então, aqui já tem uma continuidade, né? Por mais que tenha uma quebra de estrutura, é uma leitura linear, né, dos fatos. Então já não era a criança temerosa do confuso murmúrio das florestas, era o poeta cuja lira douro erguia do sepulcro o vulto ingente do apóstolo Pedro Ivo, cujos trenos derramavam lampejos fulgurantes de um róseo amanhecer, ora risonhos como as límpidas pérolas que entorna a rórida alvorada, ora profundos como os cavos rugidos do oceano. Opa, vai acabar. Esse poema é muito grande. Então a gente vai precisar de mais um link, mas aí já vai acabar. Então a gente não estava falando mais sobre aquela criança, a gente estava falando sobre o poeta, com artigo definido, o poeta cuja lira douro, então, né, a lira dele, comparando, né, não é nem uma comparação, é uma metáfora mesmo. Lira douro, erguia do sepulcro o vulto ingente do apóstolo Pedro Ivo. Quem é Pedro Ivo? É um líder da Revolução Praieira. Então, olha lá, mais um elemento para vocês estudarem, para contextualizar com a poesia da Narcisa Amália. Esse daqui, Pedro Ivo, Revolução Praieira. E estudar um pouquinho sobre Pernambuco aqui. Então, o poeta cuja Liradouro erguia do sepulcro, então, trazia, né, à tona esse Pedro Ivo, tu conseguia reviver ele ingente, significa intensamente. Então ele conseguia fazer isso de forma muito forte, conseguia trazer de volta essas sensações, né? E conseguia trazer o próprio Pedro Ivo do sepulcro, cujos trenos sendo lamentos fúnebres, derramavam lampejos fulgurantes de um róseo amanhecer. Opa, eu só não quero perder. Ah, tá, faltou 8 minutos. Então, dá para ler esse daqui. Então, a gente tem de novo, né, sobre como que a poesia dele é caracterizada pela Narcisa. Então, é uma lira douro que era forte o suficiente para evocar e erguer um vulto, uma pessoa que já estava morta do sepulcro, que é o Pedro Ivo, que é um líder revolucionário. Então, que tipo de pessoas a gente está falando quando a gente compara Castro Alves, né? Qual que é o poder que ele tinha de trazer revoluções e de refletir sobre coisas que as pessoas não queriam saber, né? Se a gente, as pessoas fechavam os olhos para a escravidão, por exemplo, sabiam que ela estava acontecendo e isso era muito bom economicamente para elas e as pessoas, né? Os escravizados não eram considerados pessoas, então eles não queriam que as pessoas falassem sobre isso e trazessem humanidade, sim, para os escravizados, porque para eles nada mais, nada menos do que objetos, não tinha nada além disso, né? E, e aí aqui é uma caracterização da poesia dele. Então, de novo, a gente tem dois elementos de comparação, igual aqui em cima, como as límpidas pérolas que entornam a rórida alvorada. Deixa eu ver se eu tenho aqui. A rórida é orvalhada de novo, alvorada, né? Imagina, orvalhada, que a gente tá falando sobre as lágrimas e tal, molhado. E cavos rugidos do oceano. Cavos seria roucos. Então a gente tinha esses lampejos fulgurantes, essas coisas fúnebres, que ora eram risonhos e que lembrava, né? Então pensar sobre a poesia dele, que ora era sobre coisas risonhas, né? Ora profundos, como os cavos rugidos do oceano. Então, sobre esses roucos rugidos do oceano que a gente vai ter, né? Falando navio negreiro, e entre outras coisas outras poesias que falavam sobre a escravidão, sobre esse período brasileiro que o Castro Alves gostava de dar atenção na poesia dele.
estranha confusão de riso e pranto. Então aqui a gente já vai ter alguns elementos de antítese, né? Estranha confusão de riso e pranto, de luz e sombra, mocidade e morte. E aqui, mocidade e morte é daqueles elementos que eu falei que eram comuns de títulos de poesia. E isso daqui era uma das coisas que estava escrito sobre mocidade e morte, era uma das coisas que já estava escrito nas poesias dele. Eu não sei se estava no título, eu acho que é um título de uma poesia dele. E o que significa mocidade e morte? Porque a gente imagina a morte de alguém muito velho, e ele morreu muito novo. Então, a gente já está entrando aqui na parte que ele ficou doente, porque ele morreu de tuberculose. Então, outra coisa para estudar, outra coisa que é importante de lembrar, tuberculose, que é mal do século, vamos lembrar de novo. Então, é uma das coisas importantes se eles quiserem comparar, talvez uma questão de biologia, eles podem trazer isso à tona e perguntar alguma coisa sobre tuberculose, sobre vacina, e trazer esse trecho desse poema, por exemplo, para falar sobre o mal do século, o que estava acontecendo nessa época no Brasil e também contextualizar, talvez, porque as pessoas ainda morrem muito de tuberculose no Brasil, mesmo a gente tendo vacina, enfim, e é importante a gente refletir também sobre isso, porque essa a intertextualidade pode acontecer, né, entre dois textos falando, tipo, dois textos literários, mas pode ser intertextual sobre um texto científico, biológico, por exemplo, de falar sobre a tuberculose e vocês compararem essas coisas. Então, ser interdisciplinar não necessariamente vai comparar coisas de, tipo, literatura e história. Pode ser literatura e biologia também, por que não? Então, aproveitando que vai acabar a reunião em 4 minutos, vocês têm alguma coisa para falar sobre o que a gente falou até agora? Então, a gente está falando sobre o Castro Alves. Então, numa visão geral, a gente já começa sabendo que ele morreu. Então, a gente já tem esse spoiler. Ela fala que tudo ficou muito triste porque ele morreu. E depois ela vai começar a falar sobre a vida dele. Então, a gente tem uma oitava e 2 versos para falar sobre a infância, sobre como ele era predestinado, como ele era uma criança especial. Depois a gente já tem ele um pouquinho mais velho, já começando a ter as suas, é, como é que fala? Inspirações para suas poesias, já começando a pensar sobre as suas poesias. E aqui a gente já está chegando numa ponte que ele já está doente, assim, né? Que já tem essas coisas antitéticas acontecendo, né? Tá falando sobre a poesia dele, caracterizando a poesia dele, e também falando sobre a vida dele, como a vida dele era algo paradoxal, né, de ter essa mocidade e morte iminente, né, a qualquer momento. Então, é basicamente isso por enquanto. Que vocês têm mais 3 minutinhos. Vocês têm alguma coisa para comentar até agora sobre isso? Continuando, então, última parte, terceira e última, a gente estava caracterizando, né, a poesia dele e entrando um pouquinho na temática da morte do Castro Alves, que foi por tuberculose, assim como inúmeros outros é, autores, né, da época, seja não só de literatura, mas diversas pessoas morreram, né, de tuberculose na época, e a gente vai falar sobre isso. Então, então, de novo, a gente tem essa, essa forma de continuar a história tendo esse conectivo. Então, igual na redação, que vocês são obrigados a colocar entre os parágrafos, vocês começam, né, falando sobre isso e eles têm que estar conectados. A mesma coisa acontece aqui. Então, ela traz aqui o mais tarde e aqui o depois. Certo. Então, vamos lá. Depois, cisne de amor deixou os lares demandando as campinas rociadas, onde ecoara o brado altipotente de independência ou morte. Ali desdenha as 3 irmãs que lhe apontavam gélidas o porvir do poeta. Vê o gênio a marchar no itinerário, sem termo desistir, morto de inveja. Então vamos lá. Depois, Cisne de Amor. E aqui, pela minha interpretação, tá falando sobre o fato dele ter ido a São Paulo com a Eugênia, eu acho, a menina que ele estava apaixonado. Então ele vem para São Paulo, o Castro Alves ele nunca saiu do Brasil.
pelo que eu achei, né? Ele nunca saiu do Brasil, mas ele nasceu na Bahia. Ele foi para Pernambuco, né? Porque ele estudou em Recife, ele fez direito lá, se eu não me engano. E ele veio também para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Então aqui a gente está falando sobre a vinda dele a São Paulo. E por que isso, né? Qual que é essa metáfora que deixa a gente entender que ele está vindo para São Paulo? Depois, Cisne de Amor, apaixonado, deixou os lares, deixou, né, a Bahia ou Pernambuco, né, onde ele estava, demandando as campinas rociadas onde ecoara o brado altipotente de independência ou morte. Quando? Em 1822, antes dele nascer, em São Paulo, no Ipiranga. Então a gente tem aqui São Paulo. Essa metáfora para falar sobre ele sair de onde ele estava. Eu não sei onde ele estava antes, se ele já estava, eu acho que ele já devia estar em Recife, mas de sair de Pernambuco para vir para São Paulo. Ali, né, São Paulo, desdenha as três irmãs que lhe apontavam gélidas o porvir do poeta. Então, é como se ele tivesse descoberto, talvez, que ele tivesse doente lá, mas trazendo de novo, três irmãs, As Três Irmãs do Poeta é um título de uma poesia do Castro Alves, e as três irmãs na poesia são a indiferença, a indiferença, a fome e a morte. Essas são as três irmãs do poeta que tem relação com a poesia dele, né? Uma poesia dele com esse título. E é mais uma referência à poesia do Castro Alves nesse poema. Então, ali desenha as três irmãs que lhe apontavam gélidas o porvir do poeta. O porvir do poeta a gente sabe, é a morte. Mas a gente tá. é, Ele foi predestinado a ser o que ele é, a ser esse grande poeta. E ele também tem essa premonição, assim, essa prévia do que vai acontecer, através dessas três irmãs, né, que apontavam os gélidos do porvir do poeta. Vê o gênio a marchar no itinerário sem termo do existir, morto de inveja. Então é isso, né? Falando sobre a morte dele, sobre ele tá, né, perambulando nesses lugares com a morte iminente, assim, né? Com ela já tendo certeza que isso vai acontecer e ele não se sabe quando, mas que isso vai acontecer é certo. E o mísero de glória em glória corre buscando a sombra de uns frondosos álamos. Então, de glória em glória corre buscando a sombra, então pode ser um lugar assim para descansar ou talvez um lugar para se esconder. Frondosos álamos seria essas árvores muito cheias, assim, né, cheias de galhos. Então, de glória em glória, ele descansava, né, e fazia essas coisas, mas, enfim, sabendo que vai acontecer essa morte em qualquer momento, né? E aí a gente tem essa quebra de novo, que não é exatamente estrutural, porque não tem a quebra do mas, né, entre duas, e a continuidade em outras, ui, em outro verso, mas a gente tem aqui uma primeira pessoa que não tinha aparecido antes, né? A gente estava falando do Castro Alves e aí do nada surge essa primeira pessoa. Eu queria viver, beber perfumes na flor silvestre que embalsama o éter, ver sua alma deixar pelo infinito, qual branca vela na amplidão dos mares. Sentia voraz a febre do talento, entrevia um esplêndido futuro. Entre as bênçãos do povo, tinha nalma de amor ardente um universo inteiro. Então isso aqui é mais assim, tá trazendo uma reflexão sobre o que o eu lírico queria fazer e que a gente tem esse esse desejo do eu queria fazer tal coisa. Então a gente tem essa reflexão e sobre essa viagem, né, esse pensamento que no que poderia ter acontecido. Então a gente tem ver sua alma dejar pelo infinito, né? Eu queria viver. Ver sua alma dejar pelo infinito, qual branca, né, igual, né? Tal qual branca vela na amplidão dos mares. Eu queria, né, te ver, ver a sua alma dejar pelo infinito. Sentir a voraz febre do talento, entrevia um esplêndido futuro, falando, né, crescendo o poema, queria engrandecendo o Castro Alves, né? Eu queria ver tudo isso. Eu sentia o seu talento, entrevia um esplêndido futuro entre as bênçãos do povo,
tinha na alma de amor ardente um universo inteiro. Então ele era repleto, era uma pessoa que tinha tudo para ser tudo. Mas, aí a gente tem, né? A gente tem essa oitava e o mas, uma voz lhe respondeu sombria: terás o sono sobre a lajem tosca. Então a gente vai ter o quê? Morrer, porra. Chega essa voz e fala assim, cara, você vai morrer, beleza? É, é isso aí. Tipo, você pode ser predestinado, você pode ser grandão, mas essa voz chega e fala pra ele, mano, acabou, tá? É isso que acabou pra você, tá? Com seus 24 anos aí, ó, não dá mais. Então é basicamente isso que a gente tem isso aqui. Falando sobre como ele era grande, como ele tinha esse sucesso todo pela frente, como ele era uma pessoa que tinha muito o que falar ainda, mas que essa voz, e a gente não tem exatamente qual voz é essa, mas falar que ele ia ter o sono. Ai, e lajem é laje, tá? E de novo a minha cachorra quer sair daqui. Ah, bom, agora foi. E, enfim, falando que ele ia morrer. E aí a gente continua. E nessas regiões sempre formosas, onde acenava-lhe o fanal da ciência, o louco sonhador dos três amores colheu o fatal germe destrutível, que minou-lhe a existência. Quebrantado, quebrantado, volveu as plagas que deixara outrora, por pressentir como única esperança um túmulo entre os seus, no pátrio ninho. Então vamos lá. Nessas regiões sempre formosas, onde acenava ali o fanal da ciência, o farol da ciência. Então, essas regiões, tipo, pensando São Paulo, Rio de Janeiro, que concentravam todas essas coisas de novidade, né? Tudo que chegava, chegava para cá. Então, até hoje, né, a gente tem reflexos sobre isso, né, do Sudeste, principalmente o Rio de Janeiro e São Paulo, serem muito mais desenvolvidas que diversas outras partes do país e, quiçá, né, outros países mesmo. Então, São Paulo e Rio de Janeiro somados, eles são muito mais que muito país, seja aqui na América do Sul, tanto quanto outros lugares, né? São Paulo é a maior cidade da América Latina. Então, a gente tem aqui, né, nessas regiões sempre formosas, né, O Louco Sonhador dos Três Amores, que é outro título de poesia dele, inclusive tá em maiúsculo aí também, né, Três Amores e Amor sendo Cupido, e aí vocês vão estudar, né, tudo isso. O Louco Sonhador dos Três Amores, de novo, né, uma antonomásia para o Castro Alves, colheu o fatal germe destrutivo. Então, vamos lá. Aqui a gente tem meio que uma confirmação de que ele pegou tuberculose aqui. Então, que ele ficou doente aqui. E aí, ele pegou, colheu o fatal germe destrutivo que minou-lhe a existência nessas regiões, enfim, quebrantado. Então, ele já estava, né, condenado a isso, né? Volveu as plagas, e plagas a gente viu no outro poema, país, terra. Volveu as plagas que deixara outrora, que ele, né, a gente tinha falado que ele tinha ido para São Paulo, então ele voltou para a Bahia por pressentir como única esperança um túmulo entre os seus. Então, isso é muito bonito, né? Tipo, de ser escrito, né, no caso, de falar que ele queria morrer entre os seus, né? Ele pressentia essa morte e como única esperança que ele tinha para qualquer, né, seja para uma vida eterna ou qualquer coisa que acontecesse depois, né, da morte, ou qualquer coisa assim, né, com que o espírito dele fosse ficar, enfim, etc. Ele pressentia essa morte e a única coisa que ele queria como esperança, né, de permanecer aqui é um túmulo entre os seus, né, conterrâneos, no Pátrio Ninho. Então, né, ele quis voltar para lá para morrer lá, não queria morrer para cá. Eu acho que minha cachorra quer voltar aqui. Mas você não decide, fica aí. Beleza. E as almejadas palmas do triunfo converteram-se em lousa mortuária. E lousa a gente tinha visto no outro poema que é a Pedra da Lápide. Então, a gente tem de novo, né, outra referência dessa lápide, né, de morte. Então a gente viu até anotar aqui. Lápide. Então as palmas do triunfo, tudo aquilo, né? As almejadas palmas do triunfo, né, de falar, putz, você conseguiu, tipo, o cara ficou grandão assim.
o nome dele por todo o Brasil, todo mundo conhece, né, Brasil afora, né, o cara que tinha tudo, tudo para ser tudo. Essas palmas converteram-se em lousa mortuária, então se converteram, né, na lápide dele, né? Mas, e de novo, outra quebra, mas dessa vez, né? Então a gente tá falando sobre tudo isso. Então a gente tem a contextualização da vida dele, da poesia dele, contextualização da morte dele e como ele queria morrer, para onde ele queria ir, qual era o contexto que ele queria que acontecesse a morte dele. Mas não morreste não com dor Brasílio. De novo, outra antonomásia para falar do Castro Alves. Então, em nenhum momento ela falou o nome dele durante a poesia, a não ser no título. Em nenhum momento ele tá falando o nome dele aqui. E aí ela usa essa antonomásia para se referir para se referir ao nome dele sem necessariamente falar. Não morreste não, Condor Basílio, que nunca morrerão teus puros versos. E aí associa a vida dele a ele continuar vivendo através da sua poesia, que a vida dele não está necessariamente fixa ao corpo dele, a ele exatamente estar vivendo, mas que a vida dele ultrapassa, por ele ser tão grande assim, a vida dele ultrapassa o material. Ele consegue continuar a viver continuar vivendo através dos próprios versos. Então, nunca morrerão teus puros versos. Não, não morrestes, que não morrem os Goethes, não morre Dante, Lamartine, Tasso, Garré, Camões, Gonçalves Dias, Milton Azevedo e Abreus. Então, citando mil outros artistas, né, autores, homens, que eram muito importantes para a poesia, no geral, e que não são só brasileiros, daqui que ela está falando, né? Então, está falando sobre a poesia no geral, como eles eram importantes, e falar que essas pessoas, né, que conseguem marcar a própria existência, produzir, né, alguma coisa com a própria existência, elas não morrem, elas continuam vivendo através das suas ideias, das suas poesias, das coisas que elas produziram em vida. Então, a vida dessas pessoas acaba ultrapassando o que a gente entende por vida, né? Que elas não morrem nunca. Então, teus belos cantos cortarão as caligens das idades, como de Homero os divinais poemas. Então, é falar que a poesia dele vai continuar sobrevivendo através do tempo, as caligens das idades, então vai continuar vivendo, né, e cortando gerações. E lá da eternidade onde repousos, então a gente tem, de novo, a eternidade como esse lugar assim misterioso que essas pessoas estão vivendo, né? Essa coisa da morte. E lá da eternidade onde repousas, acolhe o canto meu que o pranto orvalha. Então ele está ouvindo e acolhendo esse canto, tudo que ela falou até agora, né? Que o pranto orvalha, né? Ela tá chorando. Então ele está acolhendo esse pranto, onde é que ele esteja nessa eternidade, porque ela tá louvando ele aqui, tá fazendo uma grande homenagem, porque ela sente que ele é uma pessoa que vale a pena ser homenageado, né, na poesia dela. Então é alguém né, porque ela se inspira, então grande parte, né, das coisas que existiam do romantismo eram inspiradas pelo Castro Alves e com ela não vai ser diferente. Então, é isso, né? É sobre essa ideia de eternizar uma pessoa através das suas produções, né? Então é isso. Vocês têm algum comentário sobre essa poesia? Ela é muito longa, muito extensa, então se eles fossem cobrar alguma coisa na prova, seria alguma parte dela em específico. Por isso que eu até comentei, né? Que eles podem pegar a oitava da tuberculose, pegar também essa última parte falando sobre ele não morrer exatamente, então podem pedir para vocês explicarem isso, o que exatamente isso significaria, qual sobre essa utilização de antonomásia para se referir a ele sem dizer o nome. Então, usar esses artifícios, né? Perguntar numa segunda fase, por exemplo, quais são as antonomásias que, que ela usa ao longo do poema para falar sobre o Castro Alves. E aí você tem alguns exemplos, né? O Condor Brasílio,
tem aqui o Louco Sonhador dos Três Amores. Onde que tá o outro? Tá mais pra cima. Ao Cantor da Liberdade. Então a gente tem alguns exemplos, né, de como se referir ao Castro Alves sem necessariamente falar o nome dele, mas que ela quis deixar essa homenagem mesmo no título. Então ela é, tipo, não é ode ao Castro Alves ou nem nada do tipo, é Castro Alves, ponto. E é isso daí. E aí ela escreveu o que ela achou que ela tinha que escrever sobre ele, dando abertura para muitas outras interpretações e correlações com a própria poesia dele, usando as suas referências, né, e tudo mais. Letícia, esse poema dá bastante abertura para interdisciplinaridade. Sim, dá bastante. É uma coisa que dá para vocês procurarem elementos das três gerações, por exemplo. Dá para falar sobre outros artistas, né, outros autores também que ela cita. Então, né, colocando ele junto dessas outras personalidades super importantes para a poesia. Então, tanto é o que eu falei, né, já da interdisciplinaridade com a biologia para falar sobre aquilo, e também com a história sobre a independência da Bahia, tem a independência do Brasil também, é, tem como que é? A Revolução Praieira também, então tem alguns elementos de história também super importantes. Ana, quando ela cita pessoas importantes da poesia que conseguem perdurar, não trazer o nome feminino traz uma reflexão, né? Sim, acho que é importante também, porque eu espero, seria muito bom a FUVEST por trazer essa, essa nova lista de só ter autoras mulheres, de, assim, a própria Narcisa, ela é tida, com as pessoas que estudam ela e tudo mais, como uma poeta esquecida. Então, diante de tantos nomes que existiam, ela foi esquecida pelo simples fato de ser mulher, porque a poesia não é pior do que as outras, ela segue padrão estético, ela escreve muito bem, ela faz as coisas que ela acha que tem que fazer, ela escreve de um jeito super bom, assim, ela tem as estruturas certinhas, então, assim, o que impedia ela de ser uma autora tão grande quanto os outros é o fato dela ser mulher, não tem muita coisa. Ela tinha acesso, a gente comentou sobre isso, ela tinha acesso, ela foi uma pessoa letrada, então não foram impedimentos diversos que ela teve ao longo da vida, né? Então faz sentido da gente pesquisar, né, quem são esses autores, da onde eles são, né, como que eles eram. Então Goethe, Dante, a gente sabe, né, quem são essas pessoas, Camões, né, a gente sabe, Gonçalves Dias, Azevedo, e aí a gente consegue ver quem são essas, Homero, então a gente tem essas outras pessoas, a gente consegue ver quem são e eles podem perguntar, né, e falar e refletir sobre isso, porque ela mesma era uma poeta esquecida pelo simples fato, né, de ser mulher. Então a gente não sabia. Eu, por exemplo, fiz 5 anos de cursinho. Só fui descobrir quem era Narcisa Amália agora que eu vi essa nova lista. Ninguém nunca me ensinou sobre ela. Então, ela trazendo dentro da própria poesia as referências que ela tinha eram masculinas, porque era isso que vendia, era isso que ficava, né, nas grandes mídias, assim, tipo de jornal, tudo que chegava, né, para o Brasil e que era produzido no Brasil, a maioria era tudo homem, né? Não chegava nas coisas mais importantes as mulheres. Então essa literatura ficou muito restrita ao longo do tempo, né? Tanto por elas publicavam, e não é que isso não acontecia, né? Elas publicavam, essas mulheres que tinham acesso, principalmente, né? Tinha conexão que o pai trabalhava no jornal, então ela conseguia publicação. As pessoas não consumiam, então não achavam que tinha necessidade de talvez trazer para uma reflexão muito grande o que as mulheres estavam escrevendo, por exemplo. Então eu acho que ela usar como referência, porque esses autores eles foram sim eternizados porque eram bons e só que dá para a gente cutucar, né, e pensar sobre, pô, porque ela não tinha uma referência feminina, né, na época. Por que que isso não acontecia? É muito boa essa reflexão. Eu acho que a FUVEST tinha que trazer pelo menos alguma questão, seja na primeira ou segunda fase, para pensar sobre o porquê
que a lista foi feita só de mulheres agora, e por que que a gente não tinha ouvido falar antes sobre a literatura feminina, né, num geral. São poucas as que a gente tem referência, né? Então, eu acho que é interessante. Fechou? Se não estamos liberados, muito obrigada, gente, por aparecerem. É, a gente está com pouquinhas pessoas hoje, mas eu espero que tenha dado para ser, para acompanhar e para a gente pensar junto, né, no que pode ser cobrado pela FUVEST. Mas é isso. Rodrigo, muito obrigada por aparecerem aqui. Se vocês, né, vierem das próximas vezes, eu vou continuar fazendo, mesmo que só tenha uma pessoa aqui. Então, tem sido muito bom fazer leitura com você, Gabi. Muito obrigada, Ana. Vocês são muito legais, por mais que a gente só interaja um pouquinho assim no chat e tudo mais. É, é muito especial para mim também. Tchau, gente. Muito obrigada. Bom finalzinho de domingo para vocês. Bons estudos ao longo da semana. E até a próxima!